Porque muitas das vezes, um mistério, uma chamada, quando você vai de encontro a uma vitória, e Deus fala uma palavra com você, aí muitas das vezes, você sabe que Deus falou com você, mas quando você tem uma mulher de Deus em casa, você pega com ela conselhos. Olha, mulher, Deus falou assim, assim comigo. E naquele momento eu pude entender a vontade de Baraque. Mas a mulher disse para ele: olha, certamente eu vou contigo, mas não será a tua honra pelo caminho. Nessa caminhada não é você que vai receber a honra, porque todos vão saber que pela mão de uma mulher Deus lhe concedeu vitória. E naquele momento eu comecei a pensar, falei: Deus, a importância da mulher. E nós devemos nos colocar e ter um ouvido sensível para escutar o que a nossa mulher diz, porque ela tem um coração sensível. E eu comecei: Deus, eu estou entendendo o recado, porque muitas das vezes aquilo que Deus não encontra no nosso coração, no coração da mulher Deus acha. Porque sabe que quando Deus fala com a mulher, a sensibilidade do Espírito está dentro dela. E o seu primeiro impacto com Deus é lágrimas e dizer: sim, Senhor. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia nos deixa bem claro. Antes de Deus lançar sobre a terra o Salvador, Ele manda um anjo encontrar com uma mulher. E essa mulher, ela tem um privilégio. Ela recebe uma dádiva, porque foi uma mulher que Deus apontou para ela e disse: você será a mãe do Salvador. E aqui eu entro dentro da mensagem. Muitas das vezes tem guerra, irmão João, que nós só vamos vencer se as nossas mulheres estiverem do lado. Tem guerra que nós só vamos alcançar a vitória se ela estiver do nosso lado, para dizer: vá, meu marido, vá, porque Deus é contigo. Vá, porque Deus, Ele já falou que Ele vai te dar a vitória. Então ela vai te acompanhar, ela vai estar junto com você. Aí eu pude entender a importância da mulher no ministério, porque o ministério, a chamada do homem, a mulher faz parte, ela está do lado. Você não vai chegar em lugar nenhum se ela não estiver do teu lado. Ela pode estar
quando eu entrei a ler essa mensagem. Enfim, quando Débora olhou e falou assim: olha, Baraque, certamente eu irei, mas a honra no caminho não será tua, porque todos vão saber que pela mão de uma mulher os seus inimigos foram vencidos. Não porque aquela mulher fosse preparada para a guerra, não porque aquela mulher tivesse força ou usasse o escudo, não, é porque aquela mulher tinha uma coragem que faltava em Baraque. Ela encorajou e falou: olha, homem, não precisa ficar preocupado, porque Deus mandou eu te falar que Ele é contigo e Ele já entregou os teus inimigos na palma de tuas mãos, mas certamente tu queres que eu vou contigo, a honra será diferente. Era para você receber a honra sozinho, mas agora eu vou contigo, a honra será que todos vão saber que uma mulher esteve ali. Ela não guerreou, ela não usou espada, ela não usou escudo, mas ela usou a coragem, a fé e a confiança que ela tinha em Deus, porque ela falou: Deus certamente é contigo, homem, mas certamente eu irei contigo, eu não vou perder essa oportunidade, não. Ela estava quietinha no canto dela, ela simplesmente foi levar o recado para ele, mas ele olhou para ela e falou assim: você é uma mulher de Deus, você é uma profeta de Deus, então eu quero que você esteja comigo, esteja do meu lado. E ela foi com ele, mas eu vejo aqui a importância que Deus é tão maravilhoso que Ele escolhe a mulher, e quando Ele aponta o dedo, Marisa, Ele fala: você vai abrir a minha obra, você vai tocar, você vai dirigir, para que ali na minha obra a bênção seja completa. Deus separou a mulher, tirada da costela do homem, para fazer parte da obra de Deus. Glória a Deus. A obra de Deus é completa, porque existe mulher. Já pensou a obra só feita de homens? Uma igreja cheia de homens, só homens. Aí eu aprendi com Deus. Deus, Ele quer sensibilidade do povo de Deus. E a mulher, ela passa isso, sensibilidade. Ela é pura para com Deus, porque quando Deus fala, ela escuta, ela obedece. Ela sabe que verdadeiramente Deus falou e Ele vai cumprir. E nós muitas das vezes, como homens, eu falo por mim mesmo, somos instrumentos de Deus nos campos, mas muitas das vezes nós, pelo meio do caminho, nós paramos e começamos a nos indagar e pensar: meu Deus. Mas quando nós estamos ali para pensar: meu Deus, e começamos a colocar no coração aquela preocupação, a mulher chega e fala: calma, fica tranquilo, Deus é contigo, Deus vai te ajudar. Que naquele momento, eu vejo aqui na palavra do Senhor, que Baraque ajuntou todos os guerreiros e foi. Ele animou, porque Débora estava com ele. Mas porém, eu vejo aqui que Deus é tão maravilhoso, porque quando Deus escolhe, quando Deus aponta, e se você chama um para te ajudar, Deus certamente vai honrar quem está do seu lado. Deus vai honrar quem está do seu lado, porque Ele te chamou para isso. É por isso que Deus te chamou, para que você tenha coragem, não abaixe a cabeça, tome posição diante dele e fale: eu vou fazer. É por isso, irmãs, que Deus tem levantado, tem visto. Não é fácil, é difícil. Quantas das vezes a irmã deve ter parado para pensar, chegado até mesmo diante do seu esposo, fala: João, está difícil, está difícil. Aí Deus fala assim: calma, filha, está difícil, mas não será impossível. Eu vou lhe surpreender. As lágrimas que você tem derramado, clamado ao Senhor, tem chegado aos pés dele, irmã Larissa. Deus tem visto o esforço para com a obra. Deus sabe o desejo do vosso coração, e Ele vai lhe surpreender com algo notório no seu coração, porque Ele sabe que Ele tem uma obra para cumprir na sua vida, um desejo e um sonho para realizar para você. E Ele manda lhe dizer que Ele vai cumprir, vai realizar, porque Ele
Ele vai cumprir, Senhor. Ele vai cumprir, meu amigo. Levante a tua mão, filha. Quero dizer para você, muitas coisas têm acontecido na sua vida, não da forma que você queria, não da forma que seu coração deseja, não da forma que você almeja, mas o Senhor manda me dizer: prossiga, prossiga, não abaixa a tua cabeça, não olhe para quem está na tua frente, saiba que Deus é na tua vida, e Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Ele vai cumprir, porque Ele é um homem que não para, Ele não é filho do homem para que imita, e Ele não arrepende do que Ele te prometeu. Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Você tem derramado lágrimas, você tem chorado, você tem dito: Senhor, quando chega a minha hora, a sua hora está chegando, a sua hora está chegando, e a submergava, chitulema, cumpriar guerreira. Aleluia. Deus, Ele é fiel. E eu quero dizer com toda a convicção, quero que nessa noite Deus manda dizer para vocês, mulheres: não abaixe a cabeça. A luta está grande, mas lembra que o seu Deus é maior. A prova está difícil, lembra que o seu Deus, Ele é maior que a tua prova. Ele é fiel para realizar sonhos. Débora não esperava aquilo, irmã. Débora não esperava. Ela achou que ela ia lá para profetizar, e ela fez aquilo que Deus mandou, mas Deus abençoou ela com algo maior, porque Deus chegou, usou aquele homem para levar ele junto com ela na guerra. Até então não tinha uma mulher naquela época que tinha saído para a guerra, não guerreava, eram homens, homens que ali treinavam, eram homens treinados, separados, com escudo, com espada, preparados para guerrear. E eu fiquei pensando: o que aquela mulher foi fazer no meio daqueles homens? Porque nos disse a Cícera, com aqueles guerreiros, eram pessoas preparadas, os carros deles eram carros de ferro. O povo já estava acostumado com guerra, vencer homens. Mas pensa a notícia saindo: Débora saiu com Baraque, e Deus derrotou os inimigos de Baraque. Aleluia. Eu vejo aqui, meu amado, e aprendo a importância de você na obra. Você é importante. Quantas mulheres aqui nesta noite têm falado: ah, eu não tenho importância na obra de Deus? Você tem sim. Você é separado, você é escolhida. Deus te chamou, assim como Ele tem chamado Débora. Ele tem falado no teu coração: a guerra está a luta está travada, mas eu quero dizer para você que Deus manda te dar um recado. Você é separada e escolhida para alcançar o milagre do Senhor, e você não vai sair daqui sem a tua bênção, porque Deus concedeu bênção para Débora, e Ele vai conceder bênção para você nesta noite. Eu irei contigo, eu irei contigo, diz Débora. Ela mais que depressa ela diz: eu irei contigo. Mas deixa eu te falar um negócio: certamente honra neste caminho não será tua. Varão, neste caminho você precisa ser honrado, mas você precisa de uma ajudadora. E aqui eu aprendo com a palavra. Deus, Ele é fiel, pastor Celso. Deus, Ele é fiel. E Ele é tão fiel que eu aprendo aqui na palavra, que quando Baraque naquele momento recebeu aquela profetisa, ele naquele momento ele viu que aquela mulher era uma mulher de Deus, que aquela mulher tinha Deus na sua vida. Ele olhou para aquela mulher e pensou: eu tenho a oportunidade dessa mulher estar comigo, eu vou levar ela, porque Deus é com ela, então eu vou para a guerra. Eu tenho certeza, ela está comigo lá, os inimigos não vão me vencer não. Ele não foi bobo não, ele viu que aquela mulher era uma mulher de Deus, que Deus não ia deixar ela morrer lá não. Esse era o pensamento dele. Mas aquela mulher acabou sendo honrada, porque ela falou: olha, o teu inimigo não morrerá pela tua mão.
E nos diz a palavra de Deus que o inimigo, que era o maior, que era Cícera, esse general, ele morreu pela mão de uma mulher. E aqui nessa mensagem eu aprendo: Deus poderia ter usado um homem para matar aquele general, poderia ter sido um homem, mas como aquela mulher teve atitude, começou a boa obra, com amor, com fé, aí Deus não viu outra ocasião e falou: vou terminar com a mulher, porque ela começou com a coragem, eu vou começar com mais uma corajosa, que foi a mulher Jael, mulher de Heber. Quando aquele homem foi procurar refúgio, correndo, porque ele viu que já tinha perdido a guerra, porque Débora se levantou, foi junto com Baraque, e Baraque foi junto com Débora para perseguir a Cícera, e todos os seus guerreiros foram destruídos, e faltaram Cícera para ser destruído. E nos diz a palavra de Deus que ele fugiu, e aqui eu aprendo: você pode correr para onde você quiser, mas não tem como você fugir da mão de Deus. Não tem como. Cícera achava: não, aqui eu estou seguro. Entrou na casa de uma mulher. A mulher estava sozinha em casa. E ele pediu algo de beber para ela, porque ele estava com sede, estava correndo, cansado, porque as suas forças já estavam fracas. Tinha acabado de vir da guerra, viu que todos os seus soldados se perderam, morreram, foram mortos ao fim da espada. Mas naquele momento ele pensou: eu preciso encontrar um refúgio, eu preciso encontrar um abrigo. E quando ele entrou na casa dessa mulher, ali ele não sabia que ele estava indo para a sua própria sepultura, a sua cova. E quando ele adentrou naquele lugar, ele pediu para aquela mulher algo para saciar sua sede. E aquela mulher, simplesmente, ela olhou e falou: opa, eu estou vendo que esse homem está fugindo da guerra. E certamente, se eu fizer algo com esse homem aqui, eu vou ser premiada. Porque esse homem está fugindo de um rei. E aqui eu vejo na palavra de Deus a importância da perseverança e da confiança em Deus. Aqui eu entendi por que Débora disse: certamente, pelo caminho, não será você que será honrado. Porque Baraque poderia pensar: ela vai comigo na guerra, mas quem vai derrotar os inimigos são os meus guerreiros, e eu vou estar presente. Mas não, Deus permitiu Débora estar presente. Os inimigos foram derrotados, mas o inimigo de Baraque ainda não. E Baraque perseguia ele, porque Baraque tinha que destruir o general, que era Cícera. Mas naquele momento, ao perseguir juntamente com Débora, nos diz a palavra do Senhor que esse homem procurou abrigo, e ao entrar dentro desse abrigo pedindo água para aquela mulher deu água para ele beber e deu leite para ele. E naquele momento, ele cansado, ele falou: eu vou caçar um lugar de deitar, eu vou deitar para descansar. E quando ele deita para descansar, antes de ele deitar, ele falou para aquela mulher: olha, fica de olho aí, porque se aparecer alguém, você diz que não tem ninguém aqui. Você diz que não tem ninguém aqui. Ela: tá, tudo bem, pode descansar. Mas no coração dela ela falou assim: é hoje que eu vou entregar a cabeça do inimigo na mão do meu rei. Aleluia. E naquele momento, aquele homem adormeceu. E quando ele adormeceu, aquela mulher correu, pegou uma estaca e cravou a estaca na sua cabeça, que atravessou e ficou fincada no chão. Aquele homem morreu dormindo. Ele não imaginava que pela mão de uma mulher aquele rei seria derrotado. E a notícia correu, porque o nome dessas mulheres ficaram na história. Porque quando o rei chegou ali, quando Baraque chegou diante, estava correndo procurando, a mulher foi de encontro a ele e falou: olha, esse
Louvado seja Deus. Eu queria aproveitar a oportunidade, nesses 10 minutos, eu quero orar com todas as mulheres. Queria que todas as mulheres viessem aqui à frente. Todas, sem exceção, todas as mulheres. Queria convidar minha esposa para estar louvando o cante. Aleluia. E eu quero que todos os homens que estão na árvore do tempo estendam a mão para cá. Aleluia. Desce ali, irmã Larissa. Aleluia. Vedazu regaçu e canta. Deus, Ele é fiel. Louva a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Aleluia. Aleluia. Quero dizer para vocês, mulheres, não desistam. Não desanimem. Se as tuas forças forem fracas, confie no Senhor, porque a palavra de Deus diz que é Ele que renova as nossas forças. É Ele que vai renovar a vossa força nesta noite, para que você adentre ao seu lar e ali